Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês, trazendo um assunto para mais uma reflexão. Sejamos todos amparados pela espiritualidade maior. O tema de hoje é assédios espirituais. Nós vamos falar sobre algo que aconteceu com o Divaldo, e ele nos revela isso em uma palestra, né, que ele deu em abril. Mas antes eu gostaria de falar sobre as condições do nosso planeta, né? Bom, sabemos que o nosso planeta é um planeta atrasado. É um planeta de provas e expiações. Sabemos disso. Onde seus habitantes passam por provas e quitam seus débitos, né? Aprendem. Também sabemos que estamos na grande transição planetária. Nosso planeta já foi um mundo primitivo, passou para um mundo de provas e expiações e, após bilhões de anos, ele começa a entrar então em transição, né? Vai passar de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, onde não haverá mais expiações, mas ainda passaremos por provas. Mas é claro que não vai acontecer isso de uma hora para outra, né? Assim, tão bem, com tranquilidade. Infelizmente, sabemos, pelas coisas que já estão acontecendo, que é o contrário, né? Cada vez mais as coisas estão piorando. Sei que ouvir isso, né, é muito ruim. Dá até um choque na gente, né? Mas é o que acontece. Será necessário que situações dramáticas venham para a divisão, né? Essa seleção será fundamental para a evolução do planeta. Nós somos espíritos imortais. Espírito não morre, né? O que morre é o corpo, é o físico. Então, somos espíritos imortais. Temos uma trajetória de várias encarnações. E com isso vamos acumulando o quê? Experiências, né? Vamos aprendendo. Quem sabe, em outras encarnações passadas, né, não exercíamos a crueldade, não éramos pessoas perversas. Quem sabe? E assim viemos reparando nossos erros e equívocos a cada existência corpórea, né? Até chegarmos nos dias de hoje. Mas é bom lembrar que não quitamos nossos débitos de uma vez só, apenas numa encarnação. Muitas vezes, pelo mal que causamos em vidas passadas, né, não suportaríamos as provas de uma vez só. Então, a espiritualidade nos concede parcelar nossas dívidas a cada encarnação, porque não suportaríamos, dependendo do que fizemos no passado, né? Mas o que acontece é que, ao invés de agirmos de modo a não contrair mais dívidas, fazemos o contrário. E com isso, vamos acumulando débitos a cada encarnação.
E assim, e isso faz com que demore mais chegarmos à perfeição, né? Sofrendo a cada resgate. Claro que a doutrina espírita está nos proporcionando uma nova visão, né? E isso nos ajuda muito a nos reconhecermos e melhorar nossa conduta. Sabemos que somos seres ainda imperfeitos, inclinados para a maldade, maledicência, vícios. Portanto, quando desencarnamos, continuamos no plano espiritual igualmente éramos na vida corpórea, praticando bem ou mal. Não mudamos, continuamos a ser o mesmo. Os perversos, os maus, né, ao desencarnar, os espíritos inferiores habitam regiões na esfera espiritual das sombras. Há na literatura espírita muitas obras que falam a respeito desses espíritos. E eles estão por toda parte, com o propósito de perturbar, de destruir, de adoecer, de separar, de realmente prejudicar. E para nós ficarmos alertas, trouxe um texto, né? Que Divaldo apresentou logo no início da palestra dele, né? Falando de um episódio que aconteceu com a presença de espíritos que, mais ou menos, uns 40 espíritos, e Divaldo começa assim: eu me recordo, no dia 4 de abril de 2016, faz um ano, né? Já fez um ano. Um grupo de espíritos muito infelizes acercou-se-me e desafiadoramente me disse: iniciamos hoje uma guerra contra a esperança. Anota a data, porque a partir de agora, regro, descerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do recinto circo romano, nem o embalamento às fogueiras. Agora seremos nós. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo. E estaremos ao vosso lado, lado do Divaldo, e ao lado de todos vós, para poder testar-vos as lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas, porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Nesse momento de transação, que se iniciou nos anos 70, no século passado, as dores se abateram sobre a terra, são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos, mas agora o cometa se volta na direção do planeta Terra para o grande choque. Contai com a nossa guerra contra a esperança. Estamos em batalha e gostaríamos de vê-los chorar, buscar misericórdia e pregar, desistir. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti, Divaldo. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso.
e veremos até onde irás. 4 de abril de 2016. Anota-o para que não te esqueças. Isso foi o que os espíritos infelizes falaram para Divaldo. Então, Divaldo diz a eles: eu os ouvi com profundo respeito e falei a um amigo: a humanidade vai passar por uma das suas piores crises e aguardaremos que muitas dores virão até nós. Conclamar-nos a uma ética saudável, a vivermos o Evangelho para ajudarmos o nosso próximo. E falei aos mais íntimos da casa: muito bom ânimo, pois as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos guerras nessa guerra do cotidiano, evitarmos a calamidade coletiva, porque entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos, porque nós seremos esses trabalhadores da última hora, que mesmo invitados às lágrimas, teremos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível e todos o julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, mas pelo caráter rígido, pela fidelidade ao bem e ao amor. E Divaldo continua: desde aquela data em que sempre desfrutei de muita saúde, tenho sido visitado, como é evidente, numa idade bastante avançada, pelos fenômenos orgânicos de um lado, e também pela visita desses seres, que nunca vi tão grande quantidade nas cidades onde forma uma nuvem sombria sobre cidades, sobre povoados. Resultado, né, da mescla da psicosfera humana, né, e dolorosa, sofrida, quase sem esperança. E aqui termina Divaldo. Então, gente, olha só. Divaldo fala de uma atmosfera fluídica muito pesada, né? Por tudo isso, devemos ficar alertas, tá? E reconhecer as nossas más tendências, modificando nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Dessa forma, ajudar a melhorar o padrão vibratório. Só assim, a espiritualidade maior terão mais condições de nos ajudar, de amparar e proteger contra as investidas do mal. Por tudo o que foi dito pelos espíritos, né, Divaldo, fica claro que o desejo e o principal objetivo deles é que percamos a esperança, a fé, o ânimo, né? As investidas desses espíritos para isso. Eles podem tentar nos influenciar, tá? A cometer erros. Podemos ter problemas de saúde, até decorrente as investidas, né, dos ataques, porque sugam nossas energias, nos levando à enfermidade. Por isso devemos orar muito, pedir a proteção divina para todas as pessoas de bem, procurar trabalhar no bem, servir, dessa forma restituir as nossas energias. Jesus disse: vigiai e orai.
Vigiemos, então, mais, né, a nossa conduta. Deixar de lado o mau humor, a maledicência, o rancor, o ódio, ciúmes, orgulho, egoísmo, qualquer sentimento contrário ao amor. Pensar sempre positivamente, pois o que eles querem é uma pequena brecha, né? Estão ao nosso lado constantemente. Não estamos sozinhos, não, gente. Sabe? Eles estão ao nosso lado, nos observando, nos colocando em situações para ver o nosso enfraquecimento, se nos revoltamos, né? O nosso desespero, a raiva, né? As coisas vêm realmente piorando. Isso daí todos estão vendo, todos estão observando, né? Exemplo disso é o que o povo vem sofrendo com a saúde, né? Não está vendo muito desencarne por falta de socorro, não é isso? Muitos desempregados, sem teto para abrigá-los, muita fome por causa da corrupção, dos maus políticos, né? Alguns já se enfraquecem, se revoltam e, desesperados, acometem erros, muitas vezes irreparáveis, como o suicídio, por exemplo, né? O planeta está cheio de pessoas más, praticando crimes diversos, emanando vibrações muito ruins. E nós, o que estamos fazendo para melhorar essa situação? Nós não estamos fazendo nada. Ou se fazemos algo, é muito pouco, é o mínimo. E sabem por quê? Porque somos incapazes de pensar no próximo. Nunca oramos pelo outro, ou se oramos, nos colocamos sempre em primeiro lugar. Contamos nos dedos quantas vezes matamos a sede e a fome de alguém. Temos o péssimo hábito de achar que fazemos muito e os outros nada. E quando nos colocamos a serviço do bem, reclamamos de cansaço. Mas se pararmos para pensar o quanto nós nos dedicamos ao trabalho em benefício do próximo, veremos que é quase nada. Porém, mesmo que façamos pouco por conta dos nossos afazeres diários, né? Nossos compromissos, que esse pouco seja feito com verdadeira vontade, com amor. Evitemos a reclamação, né? Chegou a hora, gente, da mudança, sabe? Essa é a hora da mudança, de nos unirmos na prática do bem para melhorar a situação o qual nos encontramos e o planeta. O amor é o alicerce de tudo, e o que os espíritos trevosos mais querem é espalhar o ódio. Se continuar da maneira que as coisas estão indo, piorando, já já estoura uma guerra. Os amigos espirituais vêm nos alertando a respeito da nossa conduta para evitar o mal maior, né? Como ter ajuda dos benfeitores se continuamos dando base para que os espíritos maus atuem? Fica complicado. Então é hora de provar que somos pessoas do bem, né? É hora de provar que confiamos na justiça de Deus, não desanimar. É hora de provar que somos capazes de nos transformar em pessoas melhores. Bons tempos virão, isso é certo, sabemos disso. Porém, pode demorar à medida que não fizermos por onde. Então o sofrimento e a dor continuarão. Divaldo até nos alerta, né, dizendo que espíritos devotados ao mal, inimigos de Cristo, reuniram-se
para apressar o sofrimento humano. Sabiam disso? Judeus do passado que foram vítimas das cruzadas, vítimas dos expurgos, né, que padeceram na Inquisição, procuraram muçulmanos que também foram odiados nas cruzadas, nos expurgos, na Inquisição, para unir-se, abandonar seus pontos divergentes e, por algum tempo, reunir-se no além-túmulo, né, contra o inimigo comum. Quem é o inimigo comum? Jesus de Nazaré. E trabalharem de maneira que o cristianismo enfraqueça-se. Consequentemente, os valores éticos morais desapareçam. Olha só a complicação. E o caos tome conta da sociedade. Como na atualidade, sem nenhum demérito, né, para os outros, a doutrina que nos traz o Cristo na sua formulação ideal, o homem-amor, o homem que revolucionou o mundo, né, ensinando-nos a autoiluminação, tornando-nos espíritas, né? Divaldo ainda diz: as dificuldades vão passar. Sabemos que é um teste. As lições que nós vemos na doutrina são de consolo moral, né? Não são para nos dar a roupa de grife, para nos colocar na classe executiva de aviões. Ele até brinca dizendo, graças a Deus, que não tem, né? Então, nós estamos com um enfoque desvairado, inspirados por forças dos espíritos maus. A sensualidade está cada vez mais devoradora. Perdemos o hábito de nos olhar como irmãos e nos olhamos como cupidos, desejosos, atormentados, obsediados. Olha o que ele diz, hein? E assim, Divaldo mostra-se preocupadíssimo com o rumo das coisas, tá? Então, gente, elevemos nosso padrão vibratório, tá? Para que não sejamos vítimas desses espíritos, tá? Façam as pazes, perdoa, peça perdão, abrace os amigos, família, parentes com sinceridade, porque o abraço é uma troca de energia. Diga para os seus filhos o quanto os ama. Diga para os seus pais que os ama. Marido, seja carinhoso com sua esposa e a esposa com seu marido. Evitemos falar mal dos outros. Exercitemos o verdadeiro amor na prática do bem. Tá? Não fale muito, evite conversação sem proveito. Lembre-se que quem fala pouco peca menos. Ouça mais e fale menos. Respeitar o semelhante, respeitar os animais, respeitar a natureza é fundamental. Fazer a nossa parte é importantíssimo para não cairmos nas investidas e armadilhas espirituais, tá? Não podemos esquecer, de hipótese alguma, que às vezes é preciso que o mal se instale para que o bem prevaleça. Estamos vivenciando momentos de transição, onde teremos muitas dores e sofrimentos, mas sabemos que vai passar e que o mal nunca supera o bem. Não é verdade? Então, fiquemos firmes na fé, confiantes e esperançosos, né? Vigiemos e oremos, confiantes que o Criador Pai e o governador do planeta Terra, Cristo Jesus, estão no comando. Tá, gente? Unidos aos corações, sentimentos, né? E unidos às mentes, pensamentos, vibrando sempre positivamente. Encontraremos então a paz, a saúde e o amor que somos tão necessitados, né?
Espero que esse tema verdadeiramente nos leve a uma grande reflexão, tá, gente? Chegamos ao nosso tempo. Fiquemos todos sobre o amparo do Mestre Jesus e o amor de Maria, tá? Graças a Deus e muito obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.